sou o Jack e hoje, dia 5 de março de 2023, de abril, perdão, 5 de abril de 2023, um dia meio triste, bastante triste, né? Nós fomos informados aí daquele lunático, aquele imundo que invadiu uma creche na cidade de Blumenau. Talvez se você estiver vendo isso depois, um louco invadiu a creche na cidade de Blumenau, da nossa amada Santa Catarina, e com uma arma, um machado, matou até o momento 4 crianças. Uma das crianças está em estado grave e nesses momentos faltam palavras, né? E desde que eu tomei conhecimento disso, eu estou bem ansioso. Várias coisas que ocorreram no dia de hoje, reunião com alguns obreiros, resolvendo problemas no que envolve a Igreja de Jesus. Nós olhamos para a sociedade, nós vemos esse caos, olhamos um local onde deveria haver festa, alegria, né? Eu vi uma matéria onde um dos pais que perdeu o filhinho dizia que a última imagem que ele tem do filhinho é o filhinho imitando um coelhinho ao entrar dentro da creche. Então é terrível pensar nisso. E nós estamos aqui na Homens Fortes, hoje a aula número 109. 109. Nós estamos tentando recuperar os homens, nós precisamos dos homens. Nós precisamos dos homens. Nós precisamos, eu tenho certeza, se nós tivéssemos homens armados em cada uma das creches e escolas do mundo, não é que nós não teríamos nunca casos como esse, mas eles seriam reduzidos drasticamente. Nem nos Estados Unidos você tem em todas as escolas homens armados defendendo a escola, né? E algumas pessoas vão dizer, não, mas isso é utópico. Vá numa escola militar aqui do Brasil, você vai ver os professores armados, né? Não estou querendo armar todos os professores, só estou dizendo que isso já ocorre do nosso lado, mas a gente acaba não prestando atenção. E nós estamos aqui meditando sobre o avivamento do país de Gales. Nós precisamos de um avivamento, nós precisamos da vida de Deus nesses momentos. E se você está angustiado, se você está inquieto com tudo isso, eu convido você aí a meditar nas coisas que eu vou falar aqui. Nós estamos no capítulo 3. Nós precisamos que o Espírito Santo venha trazer conforto ao nosso coração, paz à nossa alma, para prosseguirmos. Nós temos que prosseguir. Existem outras crianças para defender, existe o evangelho para ser pregado, existem igrejas a serem plantadas e nós não podemos desanimar, tá bom? Então vamos orar e vamos começar aqui. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por cada homem que está reunido aqui da Vintage. Os homens da Vintage têm se reunido para ouvir aqui a Homens Fortes. Eu te agradeço por cada pessoa que está na sua casa, cada homem que vai ver isso depois do dia de hoje. Eu peço ao Senhor, o poder do teu Espírito venha sobre nós. Nós precisamos do poder e da unção do teu Espírito. No nome de Jesus, traga vida ao nosso coração. Traga vontade de te conhecer para nossa alma. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Fica conosco. Amém. Amém. Então vamos lá. Capítulo de número 3. Quando o fogo caiu. Depois da reunião de Blenark em 29 de setembro de 1904, que foi descrita no capítulo 2, Evan, o Israel diz que não é Ivan, é Evan. Evan Roberts tentou voltar para os seus estudos em Newcastle, mas o fogo que Deus acender em seu coração, quando o dobrou naquele dia, continuou a arder. Tanto ele como seu colega de quarto, Sidney Evans, tiveram dificuldades para se concentrar nas suas lições de grego.
um desejo ardente de ganhar almas os consumia. Uma coisa que vai acontecer conosco quando o Espírito Santo descer sobre nós, e isso é sempre. O Espírito Santo desce sobre uma igreja, uma comunidade, essa igreja passa a pregar e ganhar almas. É sempre assim. As missões, elas são dinamizadas com o poder do Espírito. Então, os avivamentos, eles são um movimento de evangelização impulsionados pelo Espírito. As pessoas, ao se voltarem mais para Deus, elas acabam, inevitavelmente, se voltando mais para o próximo. O diretor da escola preparatória para o exame de admissão do seminário, Evan Phillips, era veterano de um outro avivamento. Muitos anos antes, em 1859, olha, 1859, até eu tenho um livro do Spurgeon aqui, vou achar, acho que agora. Mas eu tenho um livro do Spurgeon que o nome dele é 1859, o ano do avivamento. Descrevendo os acontecimentos daqueles dias, ele disse: Evan era como uma pedra radioativa no nosso meio. Havia um fogo que emanava dele e que consumia, tirava o sono, desentupia os canais de lágrimas e impelia as pessoas à oração. Brutal isso, né? Que poderoso. O Espírito Santo descia e ele levantava uma pessoa. E essa pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela acaba se tornando um cristão contagiante. As pessoas que estão perto dela, elas são dinamizadas, elas são encorajadas a orar, encorajadas a se tornar mais santas. Tem um caso muito interessante. Às vezes eu, garoto, né, ia no orelhão, telefone público, assim, ligar pro meu pai na fé, conversar com ele, e um rapaz, uma vez da igreja, disse assim: quando tu fala com o Daniel por telefone, já aconteceu de tu ser cheio do Espírito Santo conversando com ele? E eu disse: cara, todas as vezes que eu converso com ele por telefone, eu sinto a presença de Deus, cara. Eu pensei que era uma coisa da minha cabeça, assim, sabe? Eu era muito novo na fé, andava há pouco tempo com o Espírito Santo, então eu não conhecia a pessoa do Espírito Santo bem. E eu conversava com ele, às vezes por telefone, cara. A minha esposa diz assim, nós chegávamos na igreja e o pastor Daniel tava orando, e, cara, ele orando, tu ouvia ele orando, isso já era brutal, tu já era cheio do poder do Espírito, sabe? Então, Deus usou aqui a vida do nosso amado irmão Evan Roberts. Seguindo, Deus fala em visão. Num certo domingo à noite, no mês de outubro, durante o culto na capela, Ivan teve uma visão interessante. Agora a narração da visão, ok? Vi claro, como se estivesse diante dos meus olhos, a sala de aula da minha antiga escola, na vila onde fui criado. Lá, sentados em fileiras, estavam alguns ex-colegas juntos, com muitos outros jovens, e eu estava discursando para eles. Impaciente, tentei apagar a visão, sacudir a minha cabeça e voltar à realidade, mas ela insistia em voltar vez após vez. Ouvi então uma voz do meu ouvido interior tão clara como qualquer voz que já ouvira dizendo: vá falar com essas pessoas. Durante muito tempo eu não quis aceitar, contudo, a pressão foi aumentando e aumentando. Não consegui ouvir uma palavra do sermão daquele culto. Finalmente, não consegui mais resistir e respondi a Deus: bem, Senhor, se for a tua vontade, irei. No mesmo instante a visão desapareceu e toda a capela ficou cheia de uma luz tão ofuscante que mal conseguia distinguir o pastor no púlpito. Entre mim e ele havia uma glória como a luz do sol no céu. Encerra a descrição, tá? Seguindo. Logo depois, Evan foi conversar com o diretor da escola, Evan Phillips. Estou ouvindo continuamente uma voz dizendo que eu devo voltar para casa e falar com os jovens de lá sobre Cristo. Será que é a voz do Espírito Santo ou a voz do diabo? Cara, que fenomenal isso. Que fenomenal. Basicamente, esse é um questionamento de pessoas que andam com o Espírito Santo e pessoas muito novas, né? Pessoas que têm dúvidas ainda sobre a atuação de Deus, né? Interessante demais isso.
O diabo não traz tais pensamentos a nós, aconselhou sabiamente o diretor. Muito bom. Você ouviu a voz do Espírito. Uma recepção fria. Evan Roberts chegou em casa numa segunda-feira, dia 31 de outubro de 1904. Ninguém o estava esperando. O que você está fazendo aqui? Os pais lhe perguntaram. Você não deveria estar na escola? Está doente? Eu vim aqui para fazer umas reuniões especiais com os jovens, ele respondeu. Mas estivemos no culto ontem à noite e o pastor não disse nada a respeito, contestaram. Ele ainda não sabe, foi a resposta de Ivan. Em seguida, foi conversar com o pastor. Contou-lhe que viera trazer uma palavra de Deus para os jovens. O pastor foi um pouco relutante. Disse que o solo era cheio de pedras e que não seria uma tarefa fácil. Se ele quisesse, porém, poderia conversar com aqueles que se dispuseram a permanecer depois da reunião naquela mesma noite. Era uma reunião de oração. Sempre começa assim. Assim que o pastor despediu as pessoas, Ivan se levantou. Apenas 17 pessoas ficaram. Talvez em parte por sentirem pena do moço que estava em pé, desajeitado lá na frente. A reunião não foi muito fácil. Ivan começou a contar sobre a visão que tivera, sobre as suas experiências e sobre sua convicção de que logo Deus enviaria um poderoso avivamento. As pessoas não correspondiam muito. E Ivan parou para orar 3 vezes durante seu longo apelo. Apesar da relutância que os ouvintes tinham em confessar publicamente a sua fé, quando a reunião foi encerrada, às 10 horas da noite, todos haviam levantado e confessado a Cristo, inclusive um irmão e 3 irmãs da sua própria família. O resultado foi uma grande mudança no ambiente em sua casa. Começaram a fazer o culto doméstico, e uma semana depois, durante uma reunião de oração, o pai de Ivan orou em voz alta pela primeira vez. Um dos maiores avivamentos da história estava alcançando, logo no começo, a própria família daquele que seria o seu maior líder. Uau! Vamos lá. O que começou a acontecer? O culto doméstico. E o pai dele orou em voz alta pela primeira vez. Nós temos a tendência a desprezarmos pequenas ações do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos a tendência a ignorarmos as atuações do Espírito ou esses primeiros brotos de um avivamento. Veja, eles começaram a fazer o culto doméstico. Nós vivemos falando na Vintage. E o pai orou em voz alta. Às vezes, cara, o que é isso? Cara, dependendo da pessoa, isso é o início de uma grande obra do Espírito. Eu venho pedindo sistematicamente para minha filha orar em voz alta. Ela orava em voz alta antes. E por um tempo ela parou, minha filha mais velha. E agora é o segundo dia que ela pede para orar no almoço. Eu vou orar, ela, papai, posso orar? Eu não tenho mais vergonha, papai. E ela ora em voz alta no almoço. Oração curta, simples, mas, cara, isso me alegra tanto. E se eu, que sou falho, pecador, me alegro com esse tipo de coisa, imagina o Senhor. Né? Então, não despreze as pequenas obras do Espírito Santo na tua vida. Seguindo. O pastor ficou tão impressionado com a primeira reunião que convidou o Ivan para falar novamente na terça. E assim continuou durante toda aquela semana com o número de participantes cada vez maior. Muito, muito bom. Vou seguir aqui. Seguindo. Uma palavra de Deus que virou fundamento. Na quarta-feira, depois do culto, um grupo ainda continuou com ele até mais tarde. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês, Ivan lhes declarou. A palavra tinha 4 pontos. Naquela noite, com certeza, ele não imaginava que esses 4 pontos passariam a ser o fundamento e a linha mestra de todo o avivamento que estava prestes a irromper em Gales. Os 4 pontos eram estes. Ponto 1. Arrependa-se de todo o pecado conhecido e abandone qualquer hábito duvidoso. É preciso haver confissão e arrependimento. Se houver alguma coisa em sua vida que cause dúvida, se não tem certeza se essa área está certa ou errada, então elimine-a imediatamente. Brutal. Todo avivamento, ele possui a marca do arrependimento. Todo.
todo. 2. Reconcilie-se se houver alguma barreira com qualquer pessoa. Restitua se tiver causado prejuízo a alguém. Acerte qualquer mal. Não deixe nenhuma sombra. Não podemos ser perdoados por Deus se não perdoarmos nosso irmão. Outra coisa, o Espírito Santo não atua poderosamente e eficazmente aonde existe mágoa. Então toda mágoa precisa ser eliminada. Terceiro, obedeça ao Espírito imediatamente. Faça o que o Espírito o inste a fazer. Se quisermos a presença dele, devemos oferecer-lhe obediência pronta, implícita, inquestionável. Spurgeon dizia que obediência demorada é desobediência. Nós falamos isso aqui em casa para as nossas filhas. Ok? Em quarto, confesse a Jesus publicamente. Não é um ato único após a conversão. É um estilo de vida. Sensacional. 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 Esses 4 pontos aqui. Se você é pastor, eu quero indicar você a pregar isso aqui na sua igreja. Isso aqui é uma boa reunião de oração. Sensacional para se falar sobre isso. Eram pontos simples e claros, objetivos. Ele estava descrevendo a essência do cristianismo. Você pode ser livre dos seus pecados, você pode ter certeza de que seus pecados foram perdoados. Depois, comece a andar com Deus. Ouça o que ele vai lhe dizer, obedeça-o e, finalmente, fale com os outros a respeito do que ele fez em sua vida. Sensacional. 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 Eu vou parar por aqui. Semana que vem nós vamos seguir ainda nesse capítulo. Eu vou parar por aqui. Uma coisa. Nós precisamos do poder do Espírito. Nós precisamos de um avivamento vindo nas nossas vidas. E eu tenho falado isso constantemente. Eu tenho falado isso olhando para mim. Eu tenho falado isso olhando para os outros. Eu tenho falado isso olhando para a nossa igreja, olhado para os homens. O Senhor Deus tem feito uma obra no nosso meio. O Senhor Deus tem levantado pessoas. O Senhor Deus tem curado pessoas. O Senhor Deus tem restaurado pessoas. O Senhor Deus tem tirado pessoas do nosso meio, que isso também tem sido uma bênção, porque Jesus é o plantador da igreja, ele é o pastor, ele é aquele que poda, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais. E eu estou batendo nesse mesmo ponto, até foi uma questão que reclamaram. O Jack tem falado muito as mesmas coisas. O apóstolo Paulo falou aos filipenses, eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. Okay? Então é importante que nós venhamos retomar esses passos. Outra coisa, Matthew Henry diz que os elementos, os alimentos essenciais, eles não nos enfadam. A gente come eles constantemente. Então, assim, você come pão todos os dias, você come carne todos os dias. Nós brasileiros temos uma dupla, que é arroz e feijão, e talvez alguns aqui não comem todos os dias, mas a maioria do brasileiro come todos os dias e não enjoa. Os alimentos essenciais não nos enfadam. Então nós precisamos retomar esse assunto para, de fato, termos esse desejo, buscarmos a presença de Deus, buscarmos um avivamento, orarmos ao Senhor, jejuarmos. Eu falei para minha esposa hoje, disse para minha esposa, nós estamos debaixo de um ataque de Satanás. O diabo está nos atacando, o diabo está atacando a nossa vida, o diabo está atacando a nossa mente, o diabo está atacando a nossa igreja, o diabo está atacando nossos obreiros. Olha o que está acontecendo. Nós temos a nossa querida amada Igreja Hangar, nossa filha. Sábado nós vamos com os obreiros lá, nos reunir com a igreja. Estamos debaixo de ataque, nós estamos no Rio Grande do Sul. Talvez você está vendo isso, você não está no estado do Rio Grande do Sul, você está vivendo uma outra realidade, mas nós aqui estamos debaixo de ataque. Nós precisamos, como diz o Driscoll, recarregar nossas pistolas d'água e invadir o inferno. E contra-atacar o inferno. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E nós precisamos de um novo desejo nos nossos corações. Então, meu conselho a você, ouça um louvor, acordou de manhã, ouça um louvor, pegue sua Bíblia, pegue a palavra, não é fácil. A vontade de você pegar o celular, a vontade de você ver o que está ocorrendo no mundo é muito grande. Isso é um fenômeno, né? Mas nós precisamos fazer isso, nós precisamos que o poder do Espírito desça sobre as nossas vidas.
E nós precisamos de um avivamento masculino nas nossas igrejas. Urgente, urgente. Caras, eu amo vocês. Quero que o Senhor Deus encha vocês do Espírito. Vamos orar nesse momento. Eu vou pedir que vocês fechem seus olhos. Eu vou startar a oração. Após a oração, eu vou me despedir. Eu peço que vocês tirem mais um tempo de oração, de confissão de pecados. Confessem os pecados uns aos outros. Confessem os pecados de vocês uns aos outros. Sentem e confessem. Olha, cara, não confessa. Não, confessa aquilo que é nevrálgico, aquilo que é essencial na tua vida. Aquilo que o Espírito Santo agora comunicou no teu coração. É isso que é para tu confessar. Não faz uma volta. Não entrega. Eu pisei no pé do meu cachorro. Sabe? Eu peguei e matei uma formiga. Não. Confessa aquilo que tu esconde. Tá bom? Confessa. Então, vamos tratar sobre essas 4 marcas do avivamento aqui. Arrependimento de todo pecado conhecido. Abandonar qualquer hábito duvidoso. A dúvida, não faz. Por quê? Isso é bíblico, porque aquilo que não é feito por fé é pecado. É preciso haver confissão e arrependimento. Se houver alguma coisa em sua vida que cause dúvida, se você não tem certeza se está certo ou errada, elimine-o imediatamente. 2, reconcilie-se. Você falou mal, você perseguiu alguém, você foi mal com alguém, ok? Reconcilie-se. Quebre qualquer barreira. Acerte, mate toda a amargura e mágoa do teu coração. 3, obedeça ao Espírito imediatamente. É uma oferta que Deus está mandando você doar, é um tempo que Deus está pedindo para você orar, é a pregação do Evangelho que Deus está falando para você pregar para alguém, faça. Em 3, obedeça ao Espírito Santo. Em 4, confesse a Jesus publicamente, não como um ato único, mas faça isso constantemente, como um estilo de vida. Tá bom? Caras, amo vocês. Avante. Até semana que vem. Eu vou mandar uma foto. Isso daqui, não sei, Michael, a gente consegue colocar... imagem não, mas a gente consegue colocar esse textinho aqui no YouTube, fixado na parte de cima e dentro da plataforma também? Tá bom. E vamos colocar no primeiro comentário. Não sei se eles... É no YouTube que fica o vídeo, né? Vou botar no YouTube fixado ali, no primeiro comentário. Não, no primeiro comentário. A gente comenta e bota e fixamos aí. Pai, eu te agradeço por cada homem que esteve aqui. Que o teu Espírito gere a sede que ele próprio vai saciar. Que o teu Espírito gere a fome que ele mesmo vai matar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos mais do Senhor. Nós precisamos mais da tua presença em nossas vidas. Vem sobre nós, ó Espírito. Desce sobre nós poderosamente. É o que eu oro, eu te peço. Eu peço que o Senhor continue ministrando isso na vida desses homens, para a glória e para a honra do Senhor. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Até a semana que vem.